Bom, então essa aula 23, agora a gente vai estudar o problema do rolamento. Deixa eu definir o problema do rolamento com uma imagenzinha. Aqui nesse filmezinho aí você está vendo uma esfera e um cilindro rolando por uma rampa e depois rolando sobre sobre uma superfície horizontal. Esse é o tipo de situação que a gente vai estudar agora nessas próximas duas aulas. Bom, então, de maneira generalizando aí o que você acabou de ver, o que você tem é uma rotação de um corpo rígido com a direção de rotação sempre apontando na mesma direção, né? Então aqui você tem o cilindro aqui em três instantes de tempo e você tem um movimento de rotação em torno de um eixo fixo ao corpo. Então aqui no caso aqui eu selecionei um eixo que passa pelo centro e aí com respeito a esse eixo aqui está havendo uma rotação. Mas você está observando que esse eixo aqui não permanece estacionário. Ele está transladando aí, ele tem uma certa translação, ele faz essa trajetória aqui, digamos assim, né, do eixo. Então esse aqui é o que a gente está chamando de problema de rolamento, né? É uma situação onde você observa o corpo rígido girando e transladando ao mesmo tempo. O ponto que eu vou comentar nos próximos quatro ou cinco slides é que você pode descrever a rotação com qualquer eixo fixo ao corpo. Um eixo fixo ao corpo, que eu quero dizer, é fixo mesmo. Quer dizer, você tem que imaginar, assim como esse troço amarelo que está aqui, que é um palito espetado nesse cilindro aqui, que vai junto com o cilindro. Ok? Mas eu posso escolher esse cilindro, esse eixo aqui, que parece ser mais interessante porque ele está bem no meio do cilindro, mas você pode escolher, por exemplo, um eixo grudado na borda do cilindro, que nesse eixo roxo. Ok? E pode descrever o movimento do cilindro usando esse eixo roxo. O que eu vou comentar nos próximos slides é que o eixo roxo vê é igualzinho o que o eixo amarelo vê. Ele vê a rotação com a mesma velocidade angular, mas claramente a translação do eixo roxo é diferente da translação do eixo amarelo. Mas os dois, como eu vou comentar daqui a alguns instantes, observam a mesma velocidade angular, a mesma aceleração angular, tudo igual de todo, né? Então, é isso que eu quero dizer com podemos escolher qualquer eixo fixo ao corpo. Aí, dada essa ampla liberdade, por qualquer eixo preso no corpo serve para descrever. Então, qual que eu escolho? Numa situação como essa, a gente vai argumentar depois, mais adiante, que o eixo que passa pelo centro de massa, não necessariamente o centro de simetria, mas passa pelo centro de massa é o mais conveniente. Tá? Isso vai ficar claro aí mais adiante. Então, por que você pode escolher? Bom, como é que se contrasta isso com o que a gente vinha estudando? O que a gente antes tinha? Antes a gente tinha esse problema aqui, né? Era o problema da porta com relação a um eixo aqui, né? Esse eixo aqui, a porta estava girando em torno desse eixo. Havia um eixo fixo ao corpo, no caso aqui o eixo da dobradiça, que era estacionário, que era visto como estacionário, pelo menos do ponto de vista da Terra. Né? Nos problemas de rolamento mais gerais, que a gente vai discutir nessas próximas duas aulas, não há um referencial inercial que consiga ver algum eixo fixo ao corpo como estacionário. Tá? A não ser em situações muito especiais, quando você tiver um rolamento com velocidade constante numa superfície horizontal, né, ou vertical, ou coisa assim, aí tudo bem, mas nos casos mais gerais você não consegue ver, você não consegue encontrar um sistema de referências que consiga identificar um eixo fixo ao corpo que esteja estacionário. Aqui é óbvio que tinha, né? O eixo da porta, o eixo do carrossel, né, por exemplo, que é o carrossel girando, o eixo do CD, né, que está girando lá no toca CD, lá são eixos estacionários. Tinha um eixo privilegiado, claro.
né? Agora, nessa situação de agora, onde o objeto está transladando, todos os eixos fixos ao corpo são equivalentes, num certo sentido, tá? Mas essa equivalência de qualquer eixo fixo ao corpo, na verdade, funciona mesmo para o caso da porta, né? Todo eixo fixo a um corpo, desde que ele seja paralelo à direção de rotação, ele vê o corpo girar com a mesma velocidade angular. Como é que eu argumento isso com vocês? Isso parece meio contraintuitivo, dá a impressão que deve ter, em relação a um determinado eixo, o objeto está girando com uma velocidade angular. Em relação a um outro eixo fixo ao corpo também, de repente nada me garante que deve ser a mesma velocidade angular, mas é exatamente a mesma velocidade angular. Deixa eu demonstrar isso para você. Primeiro, no caso da porta mesmo, né? Aqui no caso da porta, o eixo da dobradiça está ali a porta. Imagina que o objeto está girando com velocidade angular ômega em torno do eixo vertical das dobradiças. Ok? Visto de cima, você tem aqui o eixo das dobradiças e a velocidade angular ali, ômega, ali mostrada. Né? Agora vamos examinar aqui a velocidade de alguns pontos da porta. Esses pontos aí, A, B e C, igualmente espaçados. Tá? Essa distância aqui é 1/3 da largura da porta, esse aqui é 2/3 da largura da porta, esse aqui é a largura da porta. Qual é a velocidade desses pontos? Eles descrevem movimentos circulares em torno da dobradiça. Claro, a gente já vimos isso, né? Então está aí as velocidades. A magnitude da velocidade do ponto A é essa distância aqui, L sobre 3 vezes ômega. Né? Então está aqui mostrado, um vetorzinho, você imagina que ele tem tamanho L sobre 3 vezes ômega. O B, que está 2 vezes mais distante do centro, a velocidade dele é 2 vezes maior do que o A, do que a velocidade do A. Né? E a velocidade do C é 3 vezes maior do que a do A. Você tem um comportamento linear aqui. Né? Dessa forma das velocidades, mas todos os pontos descrevem um círculo, movimentos circulares, pelo menos em torno do ponto O. Aí é aquela velocidade que está ali, se chamaria da velocidade do ponto B em relação ao ponto O. Né? Que o ponto O está parado, né? Então nessa imagem que eu estou dizendo aqui, então a velocidade do ponto B é a velocidade do ponto B em relação ao O. Aí eu faço essa pergunta, e o ponto B, como é que ele vê a porta se mover? Né? Isso parece uma loucura, né? Você escolher um ponto aqui, né? um ponto aqui no meio da porta para tentar ver o que essa porta está girando, está fazendo aqui. É tão óbvio o que ela está fazendo do ponto de vista dos pontos aqui da dobradiça que parece meio inútil aqui você ver o que ele está fazendo no ponto O. Mas eu vou argumentar que o ponto B vê todos os pontos da porta girarem em torno dele com a mesma velocidade angular ômega. Esse que é o argumento aqui do próximo slide. Está aqui de novo a repetição do argumento. Esse é o ponto de vista da dobradiça, né? Olha lá, a dobradiça parada, o ponto A fazendo um movimento circular com velocidade L sobre 3 ômega, o ponto B aqui fazendo um movimento circular, o ponto C também, é o que eu acabei de mostrar. Essa é a velocidade do ponto B em relação ao O, em relação ao ponto O que está ali, né? Aí você lembra dessa aula lá de cinemática vetorial, que a gente estava comentando sobre a velocidade de um pássaro visto do ponto de vista de A e de B, que a gente obteve aquela regra de composição de velocidades? Eu vou usar isso para tentar descobrir qual é a velocidade com que o ponto B vê o ponto C, o A e o próprio O se mexerem. A relação que eu vou usar aqui, no fundo, é essa relação aqui do meio das velocidades, diz assim, a velocidade de qualquer ponto P, pode ser esse aqui, pode ser esse aqui, qualquer ponto, em relação ao B, é a velocidade do ponto P em relação ao O, mais a velocidade do O em relação ao B. Só que a velocidade do O em relação ao B eu escrevi como sendo menos a velocidade do B em relação ao O. Né? E esses dois vetores em vermelho aqui são os vetores, está em vermelho por quê? Porque eles se referem ao O, está do ponto de vista do O. Né? Então são as velocidades do ponto P e do próprio ponto B em relação à dobradiça, ao O. Né? Esse vetor aqui em particular é esse aqui que está mostrado aqui. Okay? E esse P aqui pode ser qualquer coisa. Né? Então, em particular, por exemplo, o ponto C, qual é a velocidade com que o B vê o ponto C se mexer? Okay? Aí você bota aqui velocidade do C em relação ao O, né? É esse vetor vermelho que está aqui, e subtrai esse vetor aqui. Né? Você tem que pegar esse vetor vermelho e subtrair dele esse vetor que está aqui. Então você descobre que o vetor, o ponto B, vê o ponto C e ir para cima com uma velocidadezinha que é 1/3, porque esse aqui é 2L sobre 3 ômega, isso aqui é L vezes ômega, então esse aqui é 1/3. Esse aqui é a velocidade do ponto C do ponto de vista do B. É aquele caso tranquilo, né? Você tem um carro andando a 80 e passa um outro andando a 100, você aqui no 80 vê o cara avançando com 20. É isso que está sendo dito aí, é simples assim.
E o ponto A, o que, que o ponto B vê ele fazer? Você tem que subtrair essa velocidade, subtrair dessa velocidade essa que está aqui. Então o ponto B vê o A indo para trás. Né? Essa é a velocidade do ponto A em relação ao B. Está aqui, esse setinha que tem exatamente esse tamanho que está aqui. Por que motivo? Porque essa seta vermelha grandona, lembra? Ela tinha 3 vezes o tamanho dessa aqui. Essa aqui tinha 2 vezes o tamanho dessa aqui, né? Então, quando eu subtraio 3 L vezes ômega de 2L ômega sobre 3, sobra L ômega sobre 3, né? E esse aqui também, eu tenho essa setinha aqui, subtrai essa grandona aqui, sobra essa setinha inverte. Okay? E a dobradiça? O que, que o ponto B vê a dobradiça fazer? Qual é a velocidade da dobradiça da dobradiça em relação a ela mesma? O P agora é o O. A velocidade da dobradiça em relação a ela mesma é zero. Então dá menos a velocidade do ponto B em relação ao O. Você simplesmente pega a velocidade do B em relação ao O, né? Zero a velocidade dele do ponto de vista do O, você subtrai dele esse vetor vermelho, você vê que a dobradiça está indo para trás com a velocidade igual à velocidade do B. Então, agora eu vou apagar todo o movimento que o ponto O vê, para a gente ver exatamente o que o ponto B está vendo. O ponto B vê o ponto C ir para lá, o ponto A ir para cá e a dobradiça ir para cá. Exatamente como se isso aqui fosse uma rotação em torno do ponto B. O ponto B está parado em relação a ele mesmo, naturalmente. Né? Então, exatamente como se ele tivesse parado em relação, como se todos os pontos da porta estivessem girando em torno do ponto B com a mesmíssima velocidade angular ômega. Por que é a mesma velocidade ômega? Porque o tamanho dessa seta verde aqui é exatamente L sobre 3, que é essa distância que está aqui, vezes ômega. E o tamanho dessa seta verde aqui é L sobre 3, que é essa distância aqui, né, vezes ômega. E o tamanho dessa seta verde aqui é 2L sobre 3, aqui ó, L sobre 3 mais L sobre 3 vezes ômega. Então todos os pontos da porta eu fiz para esses 3 pontos aqui, né, o O, o A e o C. Mas isso funciona para qualquer outro. Qualquer ponto da porta está girando em torno do ponto B com velocidade angular ômega. Essa é a minha ilustração de que a porta também gira com velocidade angular ômega em torno do eixo vertical que passa por B. O ponto B não tem nada de especial. Qualquer ponto da corda vai ver a porta girar com velocidade angular ômega. Entendeu? Esse é a ilustração daquilo que eu estava comentando. Qualquer eixo fixo ao corpo vê o corpo girar em torno dele com a mesma velocidade angular ômega. A dobradiça vê a porta girar em torno dela com velocidade ômega, mas qualquer outro ponto, esse aqui, vê a porta girar em torno dele com velocidade ômega. A diferença da dobradiça para o ponto B é que para a Terra a dobradiça está parada, mas para a Terra o ponto B não está parado. Né? Por isso que a gente descreve o movimento da porta em relação à dobradiça, não em relação ao ponto B. Todo eixo fixo ao corpo, paralelo à direção de rotação, vê o corpo girar com a mesma velocidade angular ômega. Repetindo aqui esse fato aqui. Uma outra ilustração. Agora uma roda rolando. Né? Você tem a roda do carro. Né? O carro está andando com velocidade constante, o eixo aqui do carro está avançando com 80 km por hora, por exemplo, né? E a roda está girando ali, né? Ômega. Se não está havendo deslizamento da roda em relação ao asfalto, está havendo o vínculo a gente sabe que existe o vínculo do rolamento, quer dizer, a velocidade de translação do eixo da roda e, portanto, do carro, né, está relacionada com a velocidade angular com que a roda gira. Dessa forma que está aqui, a magnitude do V é ômega vezes R. Isso foi demonstrado, foi argumentado naquele slide aí algumas aulas atrás, onde eu mostrava aqui uma roda rolando sem deslizar, aqui ela está rolando para a esquerda, né? E eu destaquei aqui um trechinho da roda, e essa distância aqui que esse trechinho amarelo aqui descreveu dessa situação para essa outra situação aqui, a distância viajada pelo centro, é o ΔX, é exatamente igual ao comprimento desse arco aqui, que é R vezes Δθ. Né? Isso relaciona o quanto a roda gira com o quanto ela translada. Ok? Tá bom? Isso na hipótese de rolamento sem deslizamento, né? Que é o que a gente está imaginando aqui. Quando ocorre derrapagem, o ΔX não é igual a R Δθ. Tá bom? Por isso que se chama vínculo de rolamento. Né? Então tá aí. Essa é a situação. Vamos examinar esse movimento aí do ponto de vista de vários eixos fixos à roda. Né? Esse problema aqui, claramente, é um problema de rolamento, porque diferentemente da porta, é mais difícil de você imaginar um referencial
aonde houvesse um eixo parado. Você teria que, do ponto de vista da Terra, não tem eixo nenhum aqui que está estacionário. Apenas se você sair correndo junto do carro com velocidade v, aí sim você vê que o eixo que passa pelo centro da roda está estacionário, né? Mas em relação à Terra não tem eixo nenhum fixo ao corpo que esteja estacionário, tá bom? Então olha aqui o eixo, a visão do eixo horizontal fixo à roda que passa pelo centro. Então está aqui o centro, né? O que, que o ponto C, digamos assim, vê? O ponto C vê todo mundo girar em torno dele com velocidade angular ômega. É isso que ele vê. Está ali o movimento circular de todos os pontos em torno do ponto C. E, por exemplo, à medida que você se afasta aqui do ponto C, a velocidade de escalar dos pontos cresce. Por exemplo, na borda do pneu, a velocidade daquele ponto ali em relação ao C, né, bem entendido, é ômega vezes R. Em relação à estrada, é esse vetor azul aqui somado à velocidade do ponto C, que é a velocidade do carro, né? Mas em relação ao ponto C, é esse vetor aqui, correto? Ok. Isso em relação ao ponto C. Agora vamos examinar esse movimento aí, não em relação ao centro da roda, mas em relação àquele ponto ali embaixo, ó. Esse ponto que está aqui, né, que instantaneamente está encostado ali no chão. Vamos usar a regra de composição de velocidade. Como é que o ponto A vê o movimento da roda? Ora, a velocidade de qualquer ponto, as velocidades em relação dos pontos em relação ao A vão estar em vermelho. Tá? Então, a velocidade de qualquer ponto em relação ao A é a velocidade do referido ponto em relação a C, menos a velocidade do A em relação a C. A velocidade do A em relação a C é essa velocidade aqui, ó. É essa que está aqui, mostrada. Né? Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a velocidade desse ponto aqui em relação ao A, tudo que você tem que fazer é pegar esse vetorzinho aqui, que é o VPC, é a velocidade desse pontinho em relação ao C, são essas setas azuis. E subtrair dessa seta azul essa seta que está aqui. É isso que você tem que fazer. Pega essa seta que está aqui, subtrai essa, você vai descobrir como que esse ponto está se movendo em relação ao A. Qual é a velocidade daquele ponto em relação ao A? Quer saber como é que o centro está se movendo em relação ao A? Pega a velocidade do centro em relação ao centro, que é zero naturalmente, né? E subtrai essa velocidade que está aqui. Então o centro, do ponto de vista de A, está indo para a direita. Okay? Fazendo essa operação aí, ali ó, a velocidade do ponto A em relação ao C é aquele ali, esse careta que está aqui. Né? Fazendo isso, bom, em particular também o ponto A está parado em relação a ele mesmo. Né? Então ele se vê parado, né? Assim como o ponto C se vê parado, o ponto A vai se ver parado também. Então esse é o movimento, fazendo essa soma vetorial aí, o que você vê é isso. Esses são os vetorizinhos que o ponto A parado, né? Essas são as velocidades com que o ponto A vê cada pedacinho da roda se mexer. Ok? Aí você percebe aqui, inequívoco, que isso aqui é um bando de círculos. O ponto A está vendo todos os pontos da roda girando em torno dele com velocidade angular ômega também. Okay? Em particular, olha o centro ali. O centro da roda está indo para a direita, né, conforme a gente viu ali. Né? Tá aí, essa é a ilustração desse fato. Aquele ponto ali lá em cima, por exemplo, né, está visto em relação ao ponto A com velocidade 2 ômega r. Por que motivo? Porque a velocidade dele, daquele ponto, em relação ao centro, era ômega r. Né? Mas a velocidade do A em relação ao centro era ômega r para cá. Então, quando eu tenho um ômega r para a direita e subtraio um ômega r para a esquerda, eu obtenho 2 ômega r para a direita. Entende? Essa é a situação. Incidentalmente, como o ponto A ele está parado em relação à Terra, essa é a velocidade dos pontos do pneu da roda do ponto de vista de qualquer pessoa que esteja parada em relação à Terra. É isso que uma pessoa parada em relação à Terra vê os pontinhos da roda se moverem desse jeito aí. Tá? Ok. Mas o ponto é esse. O ponto A, se você imaginar que ele é um eixo, é um palito, digamos assim, né, que está colado ali na roda, que logo em seguida vai subir e tal e coisa, ele vê todos os pontos da roda girarem em torno dele com velocidade angular ômega. Aqui, esse ponto aqui não está 2r do ponto A, a magnitude da velocidade dele é 2r. Esses pontos todos aqui, ó, todos esses pontos aqui, ao longo desse arco, eles estão a uma distância r do A. E a magnitude desses vetores aqui, todos eles é ômega vezes r. Ok?
Então esse é o ponto. Está ali o ponto de vista do A é isso aí. E um outro ponto ali, pega um ponto, tudo bem, você pegou o ponto central e esse ponto aqui, vai ver que eles são especiais. Não, pega qualquer ponto, aquele ali, o ponto B. Vamos ver como é que o ponto B vê o movimento da roda. Imagina que eu colei aqui um eixo passando colado, espetei na roda, né? Um eixo que passa pelo ponto B e sai aí da página, tá bom? Como é que a roda se gira em torno desse eixo aqui? Vamos ver. A velocidade de qualquer ponto em relação ao ponto B é a velocidade do mesmo ponto em relação ao A menos a velocidade do B em relação ao A. A velocidade do B em relação ao A é esse vetorzinho aí que está mostrado aí, aquela coisa que está ali. Então, se você quiser saber, por exemplo, como é que o B vê esse ponto aqui se mexer, você pega essa seta aqui, que é a velocidade do ponto P em relação ao A, e subtrai dessa seta essa seta aqui, que é a velocidade do B em relação ao A. Faz isso para todas as setas e o que você vê é isso aqui. Em particular, o VBB igual a zero, né? E o que você vê é isso aí. Você vê o ponto B parado e todo mundo girando em torno do ponto B. Em torno do ponto B tem esse movimento circular aí, né? Exatamente com a mesma velocidade angular ômega. Então, repetindo, todo eixo fixo ao corpo, espetado no corpo, né? Que segue o corpo junto com ele, né? Você pega um arame e espeta na batata, entendeu? E é paralelo à direção de rotação, vê o corpo girar com a mesma velocidade angular. Então a frase, o corpo está girando com velocidade angular ômega em torno do eixo que passa pelo seu centro, por exemplo, é tecnicamente desnecessária. Você não precisa dizer em torno do eixo que passa. O corpo está girando com velocidade angular ômega na direção horizontal, vertical, leste, oeste, alguma coisa assim, entendeu? Basta você dizer isso. Não precisa dizer em relação a que eixo, porque qualquer eixo que esteja orientado na horizontal ou na vertical, dependendo de como é que for que o bicho está girando, vai ver a mesma velocidade angular. A velocidade angular é uma propriedade do corpo e da direção só. Não se refere a um eixo específico. Tá certo? Esse é um ponto absolutamente importante, porque no que segue a gente vai optar por alguns, por eixos passando por certos pontos e não por outros, mas aí você ficaria na dúvida, porra, mas será que esse eixo e aquele eixo vêm o mesmo ômega? Sim, vem o mesmo ômega, a mesma aceleração angular, vê tudo igual. As duas equações do rolamento. A primeira equação do rolamento, então o rolamento é isso, né? É uma situação onde o observador vê um corpo girar, né, com uma direção de rotação que é fixa, né, sempre na horizontal ou sempre na vertical ou coisa assim, isso não varia, vai variar nas últimas duas aulas do curso. No rolamento propriamente não varia, né? E você vê qualquer eixo fixo ao corpo transladando. Então você precisa saber duas coisas. Você escolhe um eixo fixo ao corpo, né? A gente vai mostrar que você vai escolher sempre o eixo que passa pelo centro de massa e que está orientado ao longo da direção em torno da qual o bicho está girando, se for na vertical, se for na horizontal, mas passando pelo centro de massa, você espeta ali um palito que passa pelo centro de massa, e aí você vê que esse palito translada, que o centro de massa translada, e você quer descrever como que o ômega com que o corpo está girando muda com o tempo. As duas equações que te descrevem isso são essas aqui. Onde está o centro de massa? O centro de massa ele é descrito por essa equação aqui, que é a equação de Newton do centro de massa, que a gente já demonstrou e tem validade absolutamente geral, vale para qualquer sistema de partículas. Né? Em particular, vale para um corpo rígido girando também. Né? Isso é a equação que diz o que o centro de massa está fazendo. Basta você apreciar quem são as forças externas que estão agindo sobre o corpo rígido, que você descobre qual é a aceleração do centro de massa, descobre se ele está descrevendo uma parábola, está descrevendo um movimento circular uniforme, sei lá o que ele esteja fazendo. Né? Vai depender das forças que estão agindo sobre o corpo rígido. Onde está o centro de massa? Você sabe onde ele está. E qual é a velocidade angular de rotação do corpo? Veja que eu não estou dizendo qual é a velocidade angular de rotação do corpo em relação ao centro de massa, porque a velocidade de rotação do corpo é a mesma para qualquer eixo que esteja fixo ao corpo. Qual é a velocidade de rotação do corpo? Resposta é dada por essa equação que está aqui, que não vai ser demonstrada nessa aula de hoje, vai ser demonstrada daqui a algumas aulas. O que está escrito aqui? O que está escrito aqui é o momento de inércia do corpo em relação ao eixo que passa pelo centro de massa e que está orientado na direção fixa
que o problema do rolamento apresenta, né? Às vezes é no horizontal, que nem aqueles cilindros girando aquele cilindro e aquelas esferas girando na rampa, o eixo de rotação é horizontal, né? Então naqueles casos, você teria que escolher um eixo que passasse pelo centro de massa e que tivesse orientado na horizontal, né? E a velocidade angular, que é a derivada dessa coisa que está aqui, e o momento de inércia vezes a velocidade angular de rotação do corpo é igual à soma, ao que está escrito aqui, é isso que eu vou definir e a gente vai aprender a usar, é o torque, né, esse tal aqui é o símbolo de torque, é o torque das forças externas medidas em relação a que ponto, né? Torque depende em relação a em relação a que eixo, ao eixo que passa pelo centro de massa, ok? Então você vai ter que apreciar, no caso da porta lá girando em torno da dobradiça, o torque das forças externas era computado em relação ao eixo da dobradiça, porque ali só havia um eixo, óbvio para você usar o problema que era um eixo fixo, né? Aqui no problema do rolamento, o eixo em torno do qual você vai ter que calcular os torques é o eixo que passa pelo centro de massa. Então esse é o momento de inércia do eixo que passa pelo centro de massa e, correspondentemente, esse é o torque das forças externas em relação a tal eixo. Isso aqui vai ter que aguardar um pouquinho a demonstração dessa expressão aí. Graficamente, é assim que você descreve o que significa essa coisa aqui. É isso aqui. Isso é o torque das forças externas em relação ao centro de massa. Está aqui o eixo, que vai ser o nosso eixo de escolha, sempre que você tiver esse problema de rolamento, vai ser o eixo que vai estar passando pelo centro de massa, lá o centro de massa ali, tá vendo? O eixo aqui passando, e a força externa. Imagina que tem uma força externa aqui que está agindo nesse ponto que está aqui. Aí o torque dessa força vai ser computado em relação a esse eixo aqui, entendeu? Então o braço de alavanca que vai aparecer aqui é esse aqui, tá certo? É esse que está aqui. E a força perpendicular externa é o mesmo significado de antes, né? É a componente da força que é ortogonal ao plano definido pelo eixo que passa pelo centro de massa e pelo ponto onde a força está sendo aplicada, né? É isso que quer dizer aqui. É essa força aqui que faz o bicho girar em torno do centro de massa. Esse pedaço aqui não serve para nada. Completamente inútil. É um desperdício de força isso aqui, né? Então é isso. Dessa forma, é isso que significa essa equação. O momento de inércia em relação ao centro de massa é a distribuição de massa do corpo em torno desse eixo que passa pelo centro de massa. Tem o mesmo significado de momento de inércia. Se você se lembra, inclusive, do teorema do eixo central, o momento de inércia do corpo que passa pelo centro de massa é o menor dos momentos de inércia, mas é ele que entra aqui. Esse aqui é a velocidade angular de rotação do corpo, que você não precisa qualificar que é a rotação em torno do centro de massa, porque é a mesma para todo mundo. Para qualquer eixo que esteja fixo ao corpo, vai ver o mesmo alfa, né? E isso aqui é o torque da força externa em relação ao centro de massa. Isso aqui que é a equação de rotação. Ok? Agora vamos aplicar essas duas equações. Isso aqui a gente chama da equação de Newton do centro de massa, que a gente chamou isso, né? Vai te dar como que o centro de massa vai estar transladando, e isso aqui vai te dizer como que o objeto vai estar girando. Ok? São o par de equações aí para esses problemas de rolamento. Problema de rolamento, de novo, né, são sempre problemas onde o eixo de rotação não muda de direção. Está sempre na horizontal, ou sempre na vertical, ou o que seja. Tá bom? A dificuldade, isso aqui é fácil de fazer, né, como você vai ver, é só olhar todas as forças que agem sobre o corpo. E aí resolver uma equação de Newton, que a gente já sabe fazer. Isso aqui é que você vai ter que educar a sua cabeça aí para identificar as forças externas, mas isso você já fez aqui nesse ponto, né? E calcular o torque das forças externas em relação ao centro de massa, ao eixo que passa pelo centro de massa. Tá? Então é só isso que você vai ver aqui. Você vai ver que não é nada difícil aqui resolver essas duas equações aqui. Vamos ver aqui. Primeiro, a gravidade nesse tipo de problema, ela simplesmente desaparece de cena, pelo seguinte motivo, pelo fato de que você sempre vai estar, a gente sempre vai escolher nesses problemas um eixo que passa pelo centro de massa, e o que ocorre é que o torque do peso em relação a qualquer eixo que passe pelo centro de massa é sempre nulo. Por que motivo? Porque o peso, do ponto de vista rotacional, ele age no centro de massa, né? O peso total do corpo ali, do ponto de vista rotacional, a gente argumentou, não provou ainda, né? mas argumentou que é como se o puxão da Terra por cada pedacinho do corpo aqui é equivalente, do ponto de vista rotacional, a um puxão
de emissão G exercido exatamente sobre o centro de massa. Ora, mas como o centro de massa está exatamente sobre o eixo que você vai escolher para calcular os torques, o torque desse negócio aqui é zero, porque o braço de alavanca é zero. Né? A distância do ponto de aplicação ao eixo é zero. Né? Então, o torque do eixo, o torque do peso sempre vai ser zero, quando você escolhe o eixo passando pelo centro de massa como sendo o eixo que você vai usar para descrever a rotação. Isso implica a seguinte coisa, que é o primeiro problema que a gente vai estudar, é o problema da queda livre de um corpo rígido. Queda livre, tecnicamente, significa isso, que a única força externa que age sobre o corpo rígido é o peso. Olha, acabamos de ver que o peso não tem torque nenhum em relação ao centro de massa. Então, olha aqui o problema do martelo. Está aqui o martelo, né? O martelo, está aqui o centro de massa do martelo, você lançou o martelo girando, né? E aqui o eixo, que é o eixo de escolha para descrever o movimento do martelo. Podia escolher esse eixo aqui, mas a gente já está alertado que o eixo que passa pelo centro de massa, aqui no caso aqui, passa por aqui e vai na sua cara, é o eixo mais adequado. Qual é o torque da única força externa que age sobre esse eixo? É zero. Né? É zero. E isso implica o quê? Implica que a velocidade, a aceleração angular do corpo é zero. Um corpo em queda livre, girando, não tem aceleração angular. Se ele não tem aceleração angular, o ômega dele nunca muda. Você lança o martelo girando com, sei lá, com 3 voltas por segundo, ele vai subir girando com 3 voltas por segundo, continua 3 voltas por segundo ali, 3 voltas por segundo e nunca muda. O ômega nunca se altera. Okay? Quando o objeto está em queda livre, quando a única força que age sobre ele é o peso. Essa é a primeira coisa que você descobre aqui, né? Como não existe torque de peso em relação ao centro de massa, quando só o peso atua, não há aceleração angular. O movimento é um movimento rotacional uniforme. O ômega não muda em queda livre. Okay? O centro de massa descreve uma parábola, porque a massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa é a força externa é mg. Né? Então, a aceleração do centro de massa é 9,8 para baixo. Isso implica que o centro de massa, que é esse pontinho aqui, descreve uma parábola. E o ômega nunca se altera. Esse aqui é o movimento de queda livre. O ômega não muda. O momento de inércia do corpo em relação ao centro de massa vezes alfa é zero, porque o corpo, o peso, que é a única força que age, não exerce torque em relação ao eixo do centro de massa. Né? Então é isso. O alfa é igual a zero, consequentemente o ômega não se altera, e o centro de massa descreve uma parábola. Okay? Então olha só. Aí o cara lançando o martelo. A velocidade angular de rotação do martelo não se altera. Olha aí. Ele não passa a girar mais rápido, mais lento quando sobe, nem coisa nenhuma. E se você fosse capaz de acompanhar aqui a trajetória do centro de massa, ali você ia ver que era uma parábola perfeita. Aqui, ó. Olha lá, uma parábola, sobe, desce, uma parábolazinha bem fechada, mas é uma parábola. E ele não gira mais rápido aqui embaixo do que lá em cima, não. Ele gira com a mesma velocidade angular o tempo todo. Agora, esse outro problema aqui do carretel desenrolando. Você segura a ponta de um carretel e deixa ele desenrolar ali verticalmente. Essas são as duas equações que a gente vai usar, né? O carretel, né, é o objeto, é o corpo rígido, né? Esse cilindro aqui é o corpo rígido. O centro de massa ali está ali mostrado. O eixo que passa pelo centro de massa aqui é o eixo em relação ao qual a gente vai calcular esses torques aqui, né, e o momento de inércia se refere a esse eixo. Tá bom assim? Bom, então a pergunta é: qual é a aceleração do centro de massa? Será que o centro de massa cai a 9,8 metros por segundo ao quadrado aqui ou não? Vamos ver. Esse é o primeiro passo, mecânica, né, escreve todas as forças que o carretel, que o corpo rígido em questão, está sujeito. Ele está sujeito à força peso, que a gente bota agindo sobre o centro de massa, né? E está sujeito à força da corda em torno dele. Né? Mas pelo que a gente discutiu extensivamente aí na aula passada, o efeito da força da corda tem atrito, sem dúvida nenhuma, tem atrito aqui, que é o que faz o carretel girar. Tem atrito do fio em relação ao carretel. Mas, como a gente viu, né, o efeito todo rotacional e translacional
da, da, do fio sobre a corda é resumido colocando a tensão nos últimos pontos de contato do fio com a corda, quer seja exatamente esse aqui, né? A tensão na corda aqui é T, então para todos os efeitos, toda a força complicadérrima ali da normal e do atrito aqui desse fio que está enrolado em torno do carretel é resumido por essa força aqui, uma força de tensão, como se estivesse agindo, né, exatamente naquele ponto ali, tá certo? Perceba que essa força de tensão não está agindo diretamente sobre o carretel de fato, né? Ele age sobre ele está conectado ao fio, né? Então está puxando um fio. O que essa força aqui atuando nesse ponto representa, conforme eu tentei argumentar aí na aula passada, é toda a força de atrito e toda a força normal do fio. É assim que funciona. Então tá bom, então tá aí. O carretel é como se ele tivesse sujeito a essas duas forças. mg para baixo, agindo sobre o centro de massa, e T para cima, agindo naquele pontinho que está ali. E é só isso, mais nada. Tá bom? Só tem fio e terra aí agindo sobre o carretel. Então eu vou escolher descrever o movimento de translação do centro de massa usando essa direção positiva aqui para baixo, né? Claramente o movimento aqui, por conta do fato de que as forças envolvidas são puramente verticais, né? O centro de massa não vai andar para um lado nem para o outro, ele vai cair na vertical, né? Então, tá aqui a direção aqui que eu vou escolher, e a equação de Newton, é essa equação aqui que eu estou escrevendo agora, vira uma equação escalar, né? O problema é o centro de massa descreve uma trajetória unidimensional. A massa dele, do carretel, vezes a aceleração, é a força, a soma das forças externas, está ali, a soma das forças externas que agem sobre o carretel. O mg entra positivo e o t entra negativo, está ali escrito, beleza. Agora a rotação. Para escrever essa equação, eu tenho que escolher um sentido também, mas um sentido de rotação. Como o carretel vai rodar assim, né, intuitivamente eu sei isso, eu vou escolher o sentido positivo de rotação como sendo esse indicado aqui, o sentido horário. Tá certo? Aí vamos ver aqui, o plano que define o eixo passa aqui, passando pelo centro de massa, em direção à sua cara, né? E o ponto de atuação da força é aquele que está ali, né? A força de tensão tem esse braço de alavanca aqui, esse que é o raio do carretel, e é ortogonal ao plano. Então o T aqui entra integral. E o mg, como sempre, nunca entra nesses problemas de rolamento, como a gente sempre escolhe descrever a rotação em torno do eixo que passa pelo centro de massa, o mg nunca faz torque nenhum. Então é só o T que faz torque e o torque dele é T vezes R. Então essa equação aqui fica assim escrita. O momento de inércia do carretel em relação ao centro de massa vezes a aceleração angular é igual a T vezes R. Ok? Muito bem. Agora, essa equação aqui tem que ser complementada pelo vínculo do rolamento. Né? Porque observe quantas variáveis eu tenho aqui. Eu tenho o A, o alfa e o T. Né? Três coisas que eu não sei. Mas existe uma relação entre o A e o alfa, que a gente já discutiu, né? Que é a condição de rolamento, que eu lembro vocês aqui de novo. Isso aqui é o carretel desenrolando, né? O quanto o carretel gira está relacionado ao quanto o centro dele desce. Okay? Dessa forma que está aqui. Perceba esse arcozinho aqui, esse comprimento de arco aqui, ele vale R vezes o delta θ em radianos. Né? Então, daqui para cá, o carretel rodou de delta θ. Né? E o quanto que o centrozinho dele desceu, ele desceu exatamente o comprimento aqui. Ó, essa coisa que está aqui é o comprimento do arco, que é R vezes delta θ. Então, o quanto o centro desce tem a ver com o quanto ele gira, quanto o carretel gira. Né? E isso tem, derivando, dividido por ΔT, você conclui que a velocidade com que o carretel desce está relacionado com a velocidade angular com que ele gira, e a aceleração com que ele desce está relacionada à aceleração angular com que ele gira. Ok? Esse aqui é o vínculo que a gente usa para relacionar a aceleração da equação de Newton com o alfa da equação de rotação. Esses dois caras aqui estão relacionados por essa coisa que está aqui. Tem mais uma equação para completar. Agora sim, você tem três equações e três incógnitas, quer sejam A, alfa e T. Você descobre rapidamente o que era pedido aqui. A aceleração com que o centro de massa desce não é g, é menor do que g, né? Porque esse fator que está aqui é 1, alguma coisa. Né? E essa pergunta curiosa aqui, qual é o peso do carretel? O que eu quero dizer com peso? O peso, obviamente, é mg. Né? Peso, entre aspas, aqui, eu quero dizer assim, você está segurando o carretel com a sua mão, né?
você sente que tensão ali que puxão para baixo ali na sua mão? Você sente a tensão, né? Será que a tensão é igual a mg? Não. A tensão não é igual a mg. Fazendo a continha ali, você vê que a tensão também é menor do que mg. Então se o carretel pesa 1 quilo e você segura a pontinha do fio, a força que você tem que fazer é, sei lá, é uma força não é de 10 newtons, é de, sei lá, 9 newtons, 8 newtons, depende desse número que está aqui. É menor. O carretel parece mais leve quando ele está desenrolando. Se ele não estivesse desenrolando, obviamente a força que você teria que fazer é o peso, é mg, né? Mas como ele está rolando, curiosamente, a força que você tem que fazer para segurar o fio é menor do que mg. Curioso, né? O efeito da rotação. Agora sim, a gente vai descrever extensamente agora o problema acho que até o final da aula aqui, o problema do atrito no rolamento, que é visando descrever o movimento de rotação da roda do carro, quando o carro está acelerado, quando ele está derrapando, quando está assim, assado. Vamos descrever a questão do atrito no rolamento. O rolamento, embora a palavra pareça implicar que não está havendo deslizamento, a gente, tecnicamente, o rolamento que a gente está chamando é uma situação onde o eixo de rotação não muda de direção. Mas a roda, né, que está rolando sobre uma superfície, ela pode, a princípio, em geral, nas condições normais, ela está rolando sem deslizar, né? Ela não derrapa no chão. O ponto de contato da roda com o chão está estacionário, mas pode estar raspando sobre a roda também. Então a gente diferencia rolamentos com e sem deslizamento. Ok? Então vamos Deixa eu começar aqui mostrar com a aqui, situação usar aquele de aplicativo de rolamento novo sem que eu já tinha deslizamento. mostrado para Nessa a gente barra vermelha visualizar aqui, bem. a Vamos gente pode analisar os selecionar a casos onde a velocidade com que velocidade de que translação ele chama de é velocidade igual translacional. É a velocidade ao do centro de raio da massa, do roda centro vezes ali ômega, da e em rodinha. situações onde ele é menor, E a maior. velocidade do centro de massa, é bom, nesse caso é o centro de massa, né? Mas enfim, é a velocidade do centro da rodinha. E a velocidade angular, com o raio sendo igual a 1, né? Então, a V igual a R, a condição de rolamento sem deslizamento, é tal que a velocidade vai ser igual ao ômega. Né? Se o raio é igual a 1, V é igual a ômega. Né? Então aqui você está vendo que eles estão iguais aqui, e aí está dizendo a roda vai rolar sem deslizar. Então vamos ver como é que funciona aqui. Olha aqui, essas setas vermelhas são as velocidades desses diversos pontos aqui em relação ao chão. Né? Então observe ali, ó, observe o que acontece. Olha o ponto, vai chegar no chão ali, ó, tá vendo? A velocidade dele em relação ao chão é vertical para baixo, mas olha ali, ops, desculpe, aqui continua. Olha lá, aqui, ó, viu? Ele para quando encosta no chão. Então o ponto da roda ali que está em contato com o chão está sempre parado. Essa que é a condição de rolamento sem deslizamento. Ok. Agora vamos fazer o carro avançar mais rápido do que ele gira. Avançar mais rápido do que ele gira. Tá? Então o ponto de contato com o chão vai escorregar para a direita. O ponto de contato com o chão vai escorregar para a direita. Ele não vai estar estacionário, ele vai escorregar para a direita. Vamos ver. Percebeu? Olha aqui, olha esse ponto aqui, presta atenção. Peraí. Presta atenção quando ele encostar ali no chão. Ih, não vai dar para ver, peraí, deixa eu puxar de volta esse negócio aqui. Ok, vamos lá. Olha lá. Ah não, desculpe, tem que fazer de novo aqui. Reset, tem que tirar essa coisa aqui, depois eu vou botar esse negócio aqui. Deixa eu botar aqui ele avançar mais rápido aqui. Agora vamos lá. Ó. Olha lá, tá vendo? Ele encosta no chão indo para a direita. Isso é evidente pela forma da curva também, ó. Pela forma da curva, ela não chegar no chão com uma ponta, é um indicativo de que o ponto azul passou pelo chão indo para frente. Ok? Agora vamos fazer o contrário aqui. O bichinho agora vai. Eu vou botar ele para avançar bem devagarzinho e girar muito rápido. Ele vai estar girando loucamente e avançando muito pouco. Que nem quando um carro o cara enfia o pé no acelerador para acelerar rápido, a roda gira, 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 e o carro ainda não está andando para frente. Né? Então vamos ver o que acontece aqui. Olha lá, a roda está girando mais rápido do que está avançando. Né? Aí quando ele encosta no chão, ele está indo para trás. Isso que está escrito aqui. O ponto em contato com o chão vai escorregar para a direita. Tá certo? Então a mensagem é essa aí. Se o rolamento sem deslizamento só acontece numa única
situação aqui, onde a velocidade de translação é num ponto muito específico aqui. A velocidade de translação V é igual a ômega vezes o raio. Aqui, no caso, é igual porque o raio é igual a 1. Aí, nesse caso, acontece a condição de rolamento sem deslizamento, a trajetória, o ponto chega no chão indo para baixo, né? Então ele não escorrega no chão, ele está estacionário quando encosta no chão. Tá bom assim? Bom, então aqui vamos analisar aqui o que o atrito, qual o papel do atrito do chão na roda quando o bicho rola sem deslizar, quando a roda rola sem deslizar e quando ela rola deslizando. Quando ela rola sem deslizar, aquele ponto, esse ponto aqui que está em contato ali com o chão, ele está estacionário. Né? Então você tem essa situação, o centro de massa está avançando com velocidade v e essa rotação ômega aqui da roda é tal que R vezes ômega é igual a V. Essa é a condição de rolamento sem deslizamento e, em particular, aquele ponto está estacionário. Ora, se ele está estacionário, isso implica que ele vai estar sentindo atrito estático, não é atrito dinâmico, ele não está raspando em relação ao chão nessa condição. Então ele pode estar sentindo um atrito para frente ou para trás, depende das demais forças e torques que estão agindo sobre o objeto. Se ele estiver sentindo atrito para trás ou para frente, vai depender das outras coisas. Né? É aquele negócio, um livro sobre a mesa, ele está sentindo ou não está sentindo atrito estático, dependendo se você está tentando botar o bicho para deslizar ou não. Né? Se você não estiver fazendo nada, estiver só em cima da mesa, aí não tem atrito estático nenhum. Mas se você começa a empurrar para a direita, e o atrito estático é para a esquerda. Se você começa a tentar empurrar o bicho para a esquerda, antes dele começar a deslizar, né? Aí o atrito é oposto, depende das outras forças. Tá? Mas o atrito certamente é estático, no caso do rolamento sem deslizamento. Se existir atrito, ele é estático. Por quê? Pelo simples fato de que o ponto em questão ali é estacionário. E com o deslizamento? Com o deslizamento aí é óbvio, né? O atrito é obviamente cinético. Então, a primeira situação, onde o objeto está girando mais do que ele está transladando. O R vezes ômega é maior do que o V. Né? Aí, nesse caso aí, a velocidade do ponto de contato com o chão é para trás. Né? A velocidade dele em relação ao chão, né? Para trás. Todas essas velocidades aqui são em relação ao chão. Em relação ao chão, aquele ponto não está estacionário. Esse ponto aqui não está estacionário, ele está indo para a esquerda. Ok? Então isso implica necessariamente atrito cinético, né? O atrito cinético é para a direita. Isso não tem dúvida nenhuma, né? Se ele está raspando aqui para a esquerda, o atrito é para lá. Né? E nesse outro caso aqui, onde o bicho está transladando mais, a velocidade de translação é maior do que R vezes ômega. Né? Aí, nesse caso, o ponto de contato ali está indo para frente. Né? Ele está indo para frente. Por conta disso, o atrito é cinético também, mas é para trás, é o oposto. Então, o atrito é para trás ou é para frente, dependendo se o R ômega é maior do que V ou menor do que V. Mas em ambos os casos, o atrito certamente é cinético. Tá certo? Agora a pergunta para você pensar aí, o que você acha que o atrito cinético irá fazer nesses dois casos aqui? Né? Ora, o atrito cinético vai ficar agindo, né? O troço está raspando ali, o atrito cinético vai ficar agindo, vai introduzir uma força. Né? Ele vai introduzir uma força que vai fazer duas coisas, a força. Do ponto de vista de translação, essa força para frente aqui vai fazer o V crescer, nesse caso. Em oposição, nesse caso aqui, onde a força é para trás, ele vai diminuir o V. Né? Então ele vai contribuir, nesse caso aqui, ele vai contribuir para aumentar o V e trazer ele mais próximo do R ômega. E nesse caso aqui, ele vai diminuir, aqui, ele está para trás do V, né? Ele vai introduzir uma aceleração para trás. Então o V ali vai diminuir. Então ele vai diminuir o V e trazê-lo para perto de R ômega. Dá a impressão que o atrito cinético aqui sempre vai contribuir no sentido de trazer o sistema para a situação de rolamento sem deslizamento. E é exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Bom, então agora vamos ver aqui o que o atrito cinético numa, faz com o objeto que está girando. Então nessa situação aqui, você tem a mesma rodinha de antes aqui, só que aqui nessa região aqui é smooth, né? Quer dizer, não tem atrito nenhum, só tem atrito daqui para lá. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou lançar essa roda aqui
de uma maneira muito específica, que ela não vai girar, né? Não, para trás não, né? Ela não vai girar praticamente ali, não consigo sei se eu consegui fazer isso, e vai indo para frente. Então você vai ver ela se aproximando aqui sem girar. Né? Aqui não tem atrito, né? Aí você diz, esse ponto aqui está raspando em relação ao som, sim, mas acontece que ele sentiria atrito estático se houvesse atrito. Mas como essa superfície é teoricamente tão lisa que não tem atrito, ele continua a transladar sem girar. Agora, a partir daqui tem atrito. Então, quando ele entra aqui raspando, aí ele começa a sentir o atrito estático, tá? E aí vamos ver o que vai acontecer quando ele entrar nessa região aqui. A gente já sabe, né? O atrito estático vai fazer uma força para a direita, na rodinha, né? E aí vamos ver o que vai acontecer ali. A rodinha está então, tá indo para frente, o atrito estático vai dar uma diminuída na velocidade dela e também vai começar a colocar a rodinha para girar. Olha só o que acontece. Lá vai a rodinha escorregando, aí entrou no atrito, olha lá a fricção, tá vendo ali a fricção? Olha o que a fricção faz. Do ponto de vista translacional, ela produz uma aceleração para a esquerda. Então o centro de massa que estava andando rapidão, o centro da rodinha que estava andando rapidão, vai começar a diminuir a velocidade dele. Né? Mas e por outra, ela vai induzir em relação ao centro de massa, olha lá o eixo do centro de massa, ela vai produzir um torque nessa direção, ela vai começar a botar a roda para girar no sentido certo, entende? E aí com isso a roda vai começar a se aproximar, essa velocidade aqui vai começar a se aproximar daquela ali até que elas empatam. Aí quando elas empatam, o ponto de contato da roda com o chão passa a ficar estacionário, aí desaparece a fricção. Entende? Não tem mais fricção nenhuma. Olha lá o que acontece aqui. Continuando, então. Rapidamente desaparece a fricção, tá vendo? Sumiu a fricção porque ele entrou em rolamento. Ele entrou em rolamento sem deslizamento. Só que aqui foi rápido demais. Aqui deixa eu fazer a fricção aqui ser mais modesta aqui. Para a situação demorar um pouquinho mais de tempo aí para você ver o efeito. Vamos lá. Ops, não. Back. Não é isso. Eu tenho que entrar lá, eu vou entrar lá só transladando. Vamos lá. Ó, o atrito aqui é modesto, ó, e está induzindo a rotação. Tá vendo que ele está forçando o bichinho a começar a girar? Por quê? Porque essa setinha verde aqui que é proporcional à velocidade com que a roda está raspando ali no chão, né? Ela está induzindo rotação nesse sentido e, ao mesmo tempo, que está diminuindo a velocidade. Se você conseguir observar, em vez de focar a atenção na roda, olhar lá para cima, você vai ver que a barra vermelha está diminuindo, porque isso aqui é uma aceleração negativa, né? Então a velocidade diminui e a rotação aumenta, até que vai tender a fazer um empatar com o outro. Ó, o ponto de contato ali, pronto, já entrou em rolamento sem deslizamento. O ponto de contato aqui já está parado, por isso que sumiu a fricção. Né? A fricção desapareceu, ele está rolando sem deslizar. Ali, tá? Aquele ponto ali está parado, instantaneamente parado em relação ao chão. Então não tem atrito, cinético, teria atrito estático. Mas como a única força aqui na horizontal, quer dizer, não tem nenhuma outra força na horizontal, segue que não tem atrito também. Ok? Então é isso. O atrito, né, a superfície rugosa, induz qualquer coisa que não esteja em rolamento sem deslizamento a ficar em rolamento sem deslizamento. Tá? Então vamos resolver então, o chamado problema da bola de boliche. Uma bola é lançada sem girar, que nem eu acabei de fazer, com velocidade V0 em um piso com atrito. Que distância a bola percorre até começar a rolar? Né? É que nem num lançamento de bola de boliche, você simplesmente joga a bola sem girar na pista do boliche. Aí tem atrito, claro que tem atrito entre a bola de boliche e a pista. E aí o que acontece é que depois de percorrer alguns metros, a bola, você vê que ela começa a girar, a rolar sem deslizar. Eu quero saber quanto ela vai percorrer de distância até entrar em rolamento sem deslizamento. Então, na situação inicial, o centro de massa está avançando com uma certa velocidade e o ômega da bola é zero. Ela está só escorregando sobre a pista. Né? Vai estar sentindo atrito cinético e tal coisa, mas essa é a situação inicial. Mas na situação final, eu quero saber exatamente quanto ela percorre até chegar nessa situação. Ela está rolando sem deslizar, eu quero o ômega de rolamento, e a velocidade de rolamento é tal que é o ômega vezes o R. Né? Esse cara empata com o ômega vezes R.
embora eu não saiba com que velocidade ela vai estar transladando nessa situação, nem com que velocidade ela vai estar girando. Né? Mas eu quero saber qual é a distância que ela vai percorrer. E, se possível, também descobrir com que velocidade angular ela vai estar girando e com que velocidade ela vai estar transladando. Tá? Então vamos ver como é que a gente resolve esse problema aí. Claramente é um problema de rolamento. Né? O eixo de rotação aqui que passa pelo centro de massa é sempre horizontal, né? E tal e coisa. Então a gente consegue, usando aquelas nossas duas equações, aqui as nossas duas equações aí, a equação de translação do centro de massa e a equação de rotação, né? A gente consegue resolver o problema. Vamos ver as forças que agem sobre a partícula. Está aí o mg, está ali a normal. Eu desenhei, observe que eu desenhei, tive o cuidado de botar o mg agindo sobre o centro de massa, porque do ponto de vista rotacional é isso que ele é lá que ele age. E a força normal age nesse pontozinho aqui, exatamente nesse ponto, e só nesse ponto. Né? A força normal da superfície e a força de atrito cinético, que é claramente para trás. Né? Porque o bichinho está transladando para frente, né? Então esse ponto aqui está indo para frente também. Então ele sente o atrito cinético para trás. Essas são as três forças. Normal, atrito cinético para trás e mg. Essas são as três forças que entram aqui e as três forças que eu tenho que calcular o torque delas em relação ao centro de massa. É simples assim. Então, primeiro, o movimento vai ser do centro de massa unidimensional, né? Então eu só preciso descrever aqui o movimento aqui nessa direção. Então está aqui, a primeira equação é essa, a massa da bola de boliche, né? Vezes a aceleração a força o atrito cinético, né? A normal e o mg são verticais, a única coisa horizontal é o atrito cinético. E isso aqui é μk vezes a normal. A razão do sinal menos é porque ela é oposta à direção positiva. Né? Isso aqui é μk, a coeficiente de atrito cinético, vezes a normal, que no caso aí é mg. Se tivesse numa rampa, seria mg cosseno θ, mas aí é mg. Tá certo? Então pronto, acabou. Você já descobriu qual é a aceleração do centro de massa. A aceleração do centro de massa é menos μk vezes g. Né? Mas vamos em frente aqui. Agora, para descrever a rotação, para escrever essa equação que está aqui, eu também tenho que escolher uma direção de rotação. Eu vou escolher essa direção como sendo a direção positiva e tenho que calcular o torque da normal, do peso e do atrito cinético em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, esse eixo que está aqui. Né? Então, obviamente, o mg não tem braço de alavanca nenhuma, porque ele age exatamente sobre a distância do centro de massa ao eixo que passa pelo centro de massa é zero. Né? A normal, apesar dela agir nesse ponto e ter, portanto, um braço de alavanca, mas como ela é paralela ao plano definido ela é paralela, ela aponta em direção ao eixo do centro de massa, né? Ela não consegue fazer o bichinho girar, né? A normal não consegue fazer a roda girar. Quem consegue fazer o bicho girar é o atrito cinético. Okay? O único dessas três forças que tem torque em relação ao eixo que passa pelo centro de massa é o atrito cinético. E o braço de alavanca do FK é R, né? O raio da esfera. Tá certo? E ela entra integralmente, né? Porque ela é ortogonal ao plano que é definido pelo ponto onde ela atua, o ponto da esfera onde o atrito cinético e a normal atua, é esse que eu estou mostrando. E o plano definido por esse ponto e o eixo do centro de massa é essa coisa que está aqui. Né? Então o FK é ortogonal a esse negócio, ele entra integral no torque. Então está ali escrito: o momento de inércia da esfera em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, vezes a velocidade angular de rotação, é o torque da força de atrito cinético. Que ela entra positiva porque essa força dirigida nessa direção tende a fazer a esfera girar no sentido que eu arbitrei como positivo. Então é μkmg, é a magnitude do F, e o R é o braço de alavanca, essa distância do ponto de aplicar, onde o atrito atua e o eixo. Tá vendo? Aqui o Rzinho aqui. Tá certo? É isso aqui. Agora veja que eu não posso usar que A e alfa estão relacionados pelo rolamento sem deslizamento, porque esse troço não está rolando sem deslizar. Então o A não é igual a R vezes alfa. Tá? Não pode usar isso de jeito nenhum. Né? Então essa equação aqui me revela que a aceleração, como eu falei, do centro de massa é menos μk vezes g. Isso implica que a velocidade da partícula, a velocidade do centro de massa, desculpe, varia no tempo dessa forma. É v0, aquela velocidade com que você lançou ele inicialmente, menos a aceleração, né, o módulo da aceleração μkg vezes t. É um movimento uniformemente variado, o movimento do centro de massa. A aceleração é constante. É menos μk vezes g. Então é assim que a velocidade varia no tempo.
E essa equação aqui revela que a aceleração angular também é constante. Então, o movimento rotacional também é uniformemente variado. Isso implica que o momento de inércia da esfera em relação ao eixo que passa pelo seu centro é 2/5 mr2. Tá? Então, a velocidade angular de rotação ela varia linearmente no tempo. Né? Então, o ômega de t é ômega zero mais alfa t. Só que o ômega zero é zero, né? Porque eu disse que a esfera não estava girando inicialmente. Né? E isso aqui que está aqui é o alfa. Isso aqui é o alfa que sai dessa equação que está aqui. Quando você troca o IC por essa expressão, você descobre que a velocidade angular de rotação da esfera é constante. Assim como a aceleração de translação é constante, a aceleração de rotação também. Então é assim que o ômega cresce no tempo e é assim que o V decresce no tempo. Ok? Consequência disso, vai ter um instante de tempo onde isso aqui vai ser igual a R vezes isso, que vai ser a condição de rolamento sem deslizamento. Até chegar lá, o V vai ser maior do que R ômega. Ele vai estar raspando. Mas o V vai diminuindo, 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 e o ômega vai crescendo, 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 até que o V iguala a R vezes ômega e ele entra na condição de rolamento sem deslizamento. Aí quando ele está rolando sem deslizar, desaparece a força de atrito. Ok? De atrito cinético. Tá bom? E aí ele continua eternamente fazendo o rolamento sem deslizamento dele. O tempo que vai levar para ele entrar em rolamento é isso que eu acabei de falar, né? É um instante de tempo no qual isso aqui é igual a R vezes isso aqui. É só fazer a continha aí, você descobre que depois desse instante de tempo aqui, o V vai ser igual a ômega vezes R. Você pode inclusive descobrir qual é a velocidade da bola nesse instante e qual é a velocidade angular de rotação nesse instante. Mas ele não pediu isso, né? Ele pediu só a distância que o centro da esfera iria ter percorrido. E aí eu uso como movimento de translação um movimento uniformemente variado, né? Eu uso o x0 mais v0t mais um meio de at2, né? Onde o x0 eu faço zero, né? O v0 é o v0 mesmo, né? O tempo em questão aqui é esse tempo que eu acabei de calcular. A aceleração é menos μkg, né? E aí menos um meio de μkg vezes t ao quadrado. Boto esse t aqui desse negócio e faço a continha e descubro que a bola de boliche leva uma distância v0 ao quadrado, 12 v0 ao quadrado, sobre 49 μk vezes g para entrar em rolamento sem deslizamento. Ok? Aí você pode se perguntar, bom, obviamente na pista lá de boliche, esse μk aqui deve ser relativamente pequeno, né? Mas enfim, eles inseram e tal e coisa, né? A pista, então esse μk aí, sei lá, não tenho a menor ideia de quanto que é esse μk, mas enfim. Dependendo da velocidade que você lançar, se for muito alta a velocidade com que você lançar, talvez ele percorra toda a pista e nem entre em rolamento sem deslizamento. Ele derrube as garrafinhas lá antes de entrar em rolamento. Se você lançar com uma velocidade modesta, ele rapidinho vai entrar em rolamento sem deslizamento. Entendeu? O ponto que eu acho que é mais delicado aqui desse negócio é você cair na tentação de dizer que o A é igual a R alfa. Se você fizer isso, dá tudo errado. Porque enquanto o bichinho está raspando no chão, o A não é igual a R alfa. Nem o V é igual a R ômega. Ele se torna igual depois. Tá bom? Depois que ele entra em rolamento sem deslizamento. E aí depois nunca mais para. Ele continua em rolamento sem deslizamento ad eterno. Bom, então essa situação aí da bola de boliche, da bola rolando numa pista horizontal, é o que você chamaria de rolamento, eu chamaria, né, para distinguir desses casos que a gente vai discutir a partir de agora, de um rolamento não forçado. No rolamento não forçado, a bola está simplesmente girando numa mesa horizontal. A única força horizontal presente, caso ela esteja presente, é a força de atrito. Não tem mais nenhuma força horizontal presente. O rolamento forçado, que é esse que eu vou ilustrar aqui com esses 4 casos aqui, é uma situação onde o objeto girante ele está sob a ação do atrito, do contato dele com a superfície, e mais alguma outra coisa. Por exemplo, no caso aqui da roda do carro, com o carro acelerado. Nessa situação aqui, o pneu ali está girando, ali, como você tá vendo, ele obviamente tem a força de contato ali com o solo que dá origem a... Se ele estiver rolando sem deslizar, o atrito é estático e ponto, né? Mas o atrito aqui pode existir e ser diferente de zero por conta do fato de que, como no exemplo aqui mostrado, o motor está tentando fazer a roda girar. Então a roda não está apenas sob a ação do atrito estático, ela está sob a ação do torque imposto pelo motor. Okay? Isso é um rolamento forçado, é atrito
da pista, no caso, se o rolamento fosse sem deslizamento, o atrito é estático. Mas mais o algo. O algo, nesse caso aí, é o torque que o motor está impondo, forçando a roda a girar, coisa que a bola de boliche girando na horizontal não tem, né? Aqui nesse outro caso aqui é o freio, né? O freio, aqui ele está ilustrando o caso de um carro que tá freando. Se apreciar o que acontece com uma roda quando o carro está freando ali, ó, tá vendo? A pastilha do freio prende a roda e exerce um torque sobre a roda. Além de ter a força de atrito ali do asfalto com a roda, pode ser cinético se a roda travar, ou pode ser estático caso a roda continue rolando, como geralmente acontece, mas essa roda não está sob ação apenas do atrito, ela está sob ação do atrito e do torque do freio. Então, nesse caso aqui é o torque do motor forçando a roda a girar. E nesse caso aqui é o torque do freio forçando a roda a parar de girar. Ok? É atrito mais alguma coisa, é um rolamento forçado. Nesse outro caso aqui, a coisa a mais é uma força, simplesmente. Aqui no caso aqui do cavalinho lá que está puxando a charrete, se você apreciar ali o que está acontecendo com a rodinha ali da carroça, ela está em contato ali com a pista, né, com o chão. Se está rolando sem deslizar, não dá a aparência de estar derrapando, então tem atrito estático. Mas nesse caso o atrito estático não é zero, porque isso aqui não é que nem fosse uma bola de boliche, porque a roda está sob a ação de uma força, que é a força de puxão aqui do cavalo, né? Isso é o caso, por exemplo, de um carrinho de mão, por exemplo, a roda do carrinho de mão, quando você está empurrando o carrinho de mão ou puxando, né? A roda está sob a ação da força horizontal do atrito estático e mais a força que você está empurrando, forçando o eixo da roda a transladar. Nesse caso aqui, dessa bolinha rolando na horizontal é quase idêntico é diferente, né, na verdade, do caso da bola rolando numa pista horizontal, por conta do fato de que nesse caso aqui, da bolinha rolando por uma pista horizontal, ela tem o atrito estático, né, porque a bola está rolando sem deslizar, aparentemente ali o atrito estático, mas tem também o mg seno θ, que não está presente caso a pista seja na horizontal, que nem a gente acabou de discutir, né? Então, esses 4 casos aqui são exemplos de rolamentos que eu chamaria de forçados, onde há o atrito e mais alguma outra coisa. Um torque, nesses 2 casos aqui do carro, o torque do motor ou o torque do freio, por exemplo, ou alguma força. No caso aqui, a força do cavalo, no caso aqui, é o mg seno θ. Ok? Então, vamos imaginar aqui o que acontece agora com o atrito estático no rolamento sem deslizamento forçado, né? No rolamento sem deslizamento, onde não tem nenhuma força, nenhum torque aplicado na bolinha, que nem uma bola de boliche rolando na horizontal, aí não tem atrito estático. Não tem atrito estático porque não tem nenhuma força na horizontal que induza o aparecimento do atrito estático. No caso aqui dessa bola aqui, caso, por exemplo, haja um torque externo, que pode ser, no caso do carro, o motor querendo fazer a roda girar, né? Ou o freio tentando fazer ela parar de girar, um torque externo, nesse caso vai aparecer uma força de atrito e caso a roda continue rolando sem deslizar, como geralmente acontece quando o carro está acelerando ou quando ele está freando normalmente, sem derrapar, né? O atrito que aparece é estático, porque aquele ponto ali está estático em relação ao solo, então o atrito que vier a aparecer é estático, mas ele é diferente de zero, nesse caso. Ele é diferente de zero porque você pode perceber que do ponto de vista do torque aqui, ele está querendo fazer esse ponto aqui raspar em relação ao chão. Se ele não está raspando, porque a bola está girando, é porque o atrito estático tem que estar atuando está fazendo uma força na roda nessa direção que está aqui, na direção para frente. Tá? Então esse cara aqui está querendo fazer o troço raspar, está, num certo sentido, empurrando esse ponto para trás, né? Mas ele não está deslizando. Por que ele não está deslizando? Porque ele está sentindo uma força para frente que está empatando com essa tendência dele ir para trás que o torque está impondo. É igualzinho ao livro em cima da mesa, né? Eu tento empurrar o livro fica parado, por quê? Porque o atrito estático se opõe à minha força. Aqui no caso aqui, esse torque inteiro tenta fazer esse ponto escorregar sobre a mesa. Se ele não escorrega sobre a mesa, porque eu estou supondo que ele está rolando sem deslizar, é porque está aparecendo um atrito estático para frente. Okay? No caso da força externa, né? Se você está puxando o eixo ali para frente, ou um cavalo está puxando a charrete, ou o que seja, né? Nesse caso aqui aparece um atrito estático para trás. Por que motivos? Porque essa força externa dirigida sobre o eixo ali está fazendo esse ponto aqui querer ir para frente.
Se ele não vai para frente, porque você está observando que ele está estático, ele está rolando sem deslizar, é porque apareceu uma força de atrito estático oposta. Ok? Então, essa é a situação. Quando você tem um torque externo tentando fazer o disco girar nesse sentido aqui, aparece uma força de atrito estático nesse sentido, tentando fazer ele girar no sentido oposto. Ok? Caso o rolamento seja sem deslizamento. Né? E caso exista uma força dirigida sobre o eixo, no sentido de arrastar o corpo inteiro, a roda inteira para frente, vai aparecer um atrito estático para trás. Ok? Para fazer com que esse ponto aqui, que é o ponto de contato, esteja, como ele por hipótese está, sem deslizamento, no caso do rolamento sem deslizamento. Então vamos resolver agora esse problema aí, o problema que a gente começou a aula de hoje mostrando um cilindro ou uma esfera, né, rolando sem deslizar por uma rampa. Esse é um problema de um rolamento forçado. O centro de massa está sob a ação de uma força externa, que no caso aqui é uma força horizontal, né, que eu quero dizer, é mg seno θ, e correspondentemente, como a gente, né, essa força dirigida para cá, vai tentar fazer esse ponto aqui do disco raspar sobre a mesa. Caso ele não raspe, caso o troço esteja rolando sem deslizar, é porque tem que ter necessariamente agindo sobre esse ponto uma força de atrito estático no sentido oposto. Ok? Essa aqui é a situação, é o rolamento forçado. Né? Então tá bom. Então olha as forças que agem ali. mg para baixo, dirigida sobre o centro. A força normal age nesse ponto e passa pelo centro do disco ali, que por hipótese é o centro de massa, e a força de atrito estático, que é oposta aqui à tendência de escorregar para baixo. Né? São as três forças. Essa verde e essa amarela são causadas pela superfície e a vermelha é causada pela terra, só tem superfície e terra aqui fazendo força e isso é tudo. Agora, essas são as três forças externas que entram na equação de translação e essas são as três forças externas as quais a gente vai ter que calcular o torque delas em relação a esse eixo que passa pelo centro de massa. Ok? Claramente, dessas três forças aqui, a única que tem torque em relação ao centro de massa é o Fs. Então vamos lá. Qual é a aceleração do centro de massa? Será que é mg seno θ? Vamos ver. Vou escolher o sentido positivo para descrever para baixo da rampa para descrever a translação. A equação de Newton fica ma é igual a mg seno θ, né, que é a componente horizontal do mg, né, mg seno θ, menos a força de atrito estático para trás. Ok, essa é a equação de translação. Agora, o sentido da rotação que eu vou escolher como positivo é esse aqui. Aí a equação para aceleração angular fica assim: o momento de inércia do disco em relação ao centro de massa vezes alfa é igual ao torque dessas três forças, como eu comentei. A única que exerce torque é o Fs, e o torque dela é positivo, nesse sentido aqui que eu adotei como positivo, e o braço de alavanca dela é R, né? Ela atua nesse ponto, o centro de massa está ali, essa distância aqui é o raio do disco, e ela entra integralmente, porque ela é exatamente ortogonal ao plano, aqui esse plano aqui, que visto de cima, ele passa pelo eixo do centro de massa e pelo ponto, então ele é ortogonal, ele entra integral. Então é Fs vezes R. Essas aqui são as duas equações, a equação de translação e a equação de rotação. E esse atrito é estático, porque eu estou supondo que o bicho está rolando sem deslizar. Ok? Atrito estático. Ora, se ele está rolando sem deslizar, e apenas por isso, aí o A e o alfa não são independentes. Né? O A e o alfa estão relacionados pelo vínculo do rolamento sem deslizamento. E agora, vamos apreciar aqui o que nós temos. Quantas incógnitas? O A, o alfa e o Fs. Correto? A gente sabe todo o resto. Né? Então, três equações, três incógnitas, você consegue descobrir tudo. Né? Então, fazendo a continha aí, fazendo a álgebra aqui, você encontra que a aceleração com que o centro de massa desce a rampa não é g seno θ. É g seno θ dividido por 1, alguma coisa. É menor do que g seno θ. Entende? Quando o objeto rola por uma rampa, ele o faz com uma aceleração menor do que um objeto que esteja simplesmente escorregando sem atrito sobre a mesma rampa. Né? E a magnitude de quanto é reduzido o g seno θ depende do momento de inércia do objeto. Então, se for uma esfera, vai ser uma coisa, se for um disco, vai ser uma coisa, se for um anel, vai ser outra coisa, e a massa total do objeto e o raio ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer na sequência é comparar a aceleração de queda de diferentes objetos. Okay? Bom, então está aqui a situação, aqui, vamos ver esse filminho aqui. Rolamento versus deslizamento. Então, o que está sendo mostrado aqui? Ó? Olha lá. Percebeu a diferença? Num caso, você tem um cilindro escorregando e no outro caso você tem um cilindro rolando. Ok?
Por que o cilindro escorregando desce mais rápido? Porque simplesmente ele desce com aceleração. Os dois começam parados, né? Então o tempo com que eles chegam lá embaixo é uma manifestação da aceleração que eles têm descendo a rampa. A velocidade zero e a posição igual, né? Então o disco, o cilindro que escorrega chega antes por conta do fato de que ele escorrega com G seno θ. E esse cara não é G seno θ. É G seno θ dividido por 1, alguma coisa. Correto? Tá bom? Essa aqui é a diferença. Aqui o rolamento é um objeto que escorrega e sempre vai chegar primeiro no fundo da rampa, desde que parta obviamente, da mesma altura, da mesma distância da borda e tal e coisa, né? Ele sempre vai chegar antes, vai ter uma aceleração maior. Agora vamos comparar uma esfera rolando numa rampa e um cilindro rolando na rampa. A diferença, suponha que os dois bichos aqui têm o mesmo raio, que nem ele tentou desenhar aqui, né? O raio aqui desse cilindro aqui é supostamente igual ao daquela esfera, né? As massas são iguais. Aí se você apreciar o momento de inércia da esfera em relação a um eixo que passe pelo centro, o momento de inércia é 2/5 de mr2. Já do cilindro é 1/2 de mr2. Né? Isso aqui é 0,4 mr2, isso aqui é 0,5 mr2. O cilindro tem um momento de inércia maior do que a esfera. Okay? Qual é a consequência disso do ponto de vista da aceleração? Vamos ver. Então, de novo aqui, a esfera é 0,4, né, 2/5, de mr2. Então, esse número que está aqui é 0,4 para a esfera. O denominador da esfera é 1,4. Então, a aceleração da esfera é g seno θ sobre 1,4. Ok? E no caso do cilindro, isso aqui é 0,5. Esse número aqui é 0,5. Então, a aceleração do cilindro é g seno θ sobre 1,5. G seno θ sobre 1,4, g seno θ sobre 1,5. Quem que vai chegar primeiro lá embaixo? Eu aposto que vai ser a esfera. A esfera chega um pouquinho antes, porque a aceleração dela é um pouquinho maior do que a do cilindro, tá vendo? Ok. Agora a competição é entre um anel, aí você vai dizer, porra, isso não é um anel. É, um cilindro vazado ou um anel tem exatamente o mesmo momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa deles. É mr2, o momento de inércia desse cilindro vazado aqui. mr2. E do cilindro cheio, né, é 0,5 mr2. Ok? Então, qual é a minha previsão sobre a aceleração desse fulano que está aqui? Vamos ver. A aceleração dele vai ser g seno θ. Esse IC sobre mr2 para o anel é 1. Então, esse cara aqui vai descer com g seno θ sobre 2. Esse cara aqui vai descer com g seno θ sobre 2. E esse cara aqui vai descer com g seno θ sobre 1,5. Então, eu aposto que o cilindro cheio vai chegar antes lá embaixo do que o cilindro oco, do que o anel. Vamos ver. Eu aposto que esse aqui vai ganhar. Tá? Esse aqui é g seno θ sobre 1,5 e ali é g seno θ sobre 2. Ok? Tá ali. O cilindro cheio chega primeiro. Mesmo raio, tudo igual, né? Ok. Na verdade, você percebe que o raio nem precisava ser igual, nem a massa precisava ser igual, né? Você percebe aqui que esse número que aparece aqui, que é o que decide o valor da aceleração, o momento de inércia sempre vai ser proporcional a mr2, a massa do objeto vezes o raio ao quadrado. Né? Então esse número aqui sempre vai ser cancelado. Tá? Se você tivesse um cilindro gigantesco aqui, com uma supermassiva, a conclusão ia ser a mesma. É só a forma do objeto, se ele é uma esfera, um cilindro cheio, um cilindro vazado, é que importa. A massa mesma dele não importa, nem o raio mesmo dele importa, porque nessa razão aqui, IC sobre mr2, a massa e o raio se cancelam. Agora, para terminar, o objeto que você colocar numa rampa e soltar sempre vai rolar sem deslizar? Aqui está o objeto rolando, eu não estou dizendo se é uma esfera, se é o que diabos é, né? O objeto está aqui, será que ele sempre vai rolar sem deslizar? Aqui são as três forças, né? mg, a normal e o Fs. Essa aqui é a pergunta. O valor da força de atrito estático que sai da solução desse problema, a gente encontrou a aceleração, né? Mas nesse problema você também pode determinar a força de atrito estático. A força de atrito estático, presumindo que o cara está rolando sem deslizar, né? A gente usou a condição que a razão era R vezes alfa, então aí você encontra que o Fs é igual a isso. Tá, e daí? O que isso tem a ver? Como é que eu posso concluir se ele desliza ou não desliza?
A força de atrito estático tem um teto superior, lembra? Força de atrito estático não consegue ser maior do que ms vezes n. Lembra disso? E ocorre que o n, nesse problema de rampa, a força normal, ela tem que empatar com a componente normal do mg. Isso aqui é mg cosseno θ. Isso aqui é mg seno θ. Isso aqui é mg cosseno θ. O n é conhecido na rampa, é mg cosseno θ. Então, isso aqui não pode ser nunca maior do que ms vezes essa coisa que está aqui. Ok? Então você tem esse vínculo aqui, né? Isso implica que isso aí implica que a tangente do ângulo da rampa, essa tangente do θ aqui, tem que ser menor, né? Se você escreve essa coisa aqui dentro e bota mg cosseno θ aqui dentro, você descobre que a tangente do θ, para haver rolamento sem deslizamento, tem que ser menor do que ms vezes essa coisa que está aqui. Entendeu? Então não pode ser qualquer θ, não. Se a tangente θ lá, que você estiver propondo da sua rampa, for maior do que esse número, e você soltar o bichinho, ele vai derrapar. Ele não vai rolar sem deslizar, não. Tá? A resposta é não. O ângulo máximo que permite você ter rolamento sem deslizamento é aquele ângulo cuja tangente do θ é o ms, e o ms é o ms que for aqui, né? É o ms que for aqui. Por exemplo, se for gelo aqui, se a rampa for de gelo, né, aí o ms é zero. Aí claramente esse troço aqui, se você soltar, ele não vai rolar de jeito nenhum. Ele vai escorregar. Né? E se o ms for muito pequenininho, apenas para ângulos muito pequenininhos ele vai conseguir rolar sem deslizar. Qualquer outro ângulo maior ele vai escorregar, ele vai descer, sim, claro que vai descer, mas vai descer rolando parcialmente, digamos assim, né? Rolando e escorregando, rolando e escorregando. Entendeu? No caso do anel, né, para você ver aqui, no caso do anel, esse IC aqui é MR2. Né? Então, no caso do anel, esse número que está aqui é 2 vezes ms. No caso do disco, aqui, se eu botar, no caso do disco, isso aqui é 1,5, desculpe, é 1,5, não, desculpe, é 0,5 vezes MR2, né? Então dá 1 mais 2 aqui, né? Dá 3 ms no caso do disco. No caso da esfera, esse IC aqui é 0,4 vezes MR2. Aí essa coisa que está aqui dá 3,5 vezes ms. Então o que você me diria aqui? Que tipo de objeto vai começar a derrapar primeiro? Quando, né, vai começar a derrapar com um ângulo menor. O cara que tem um ângulo limite menor é o anel. Né? O anel, assim que o tangente θ for superar 2 ms, ele já vai começar a derrapar. Depois é o disco. O disco tem um ângulo onde ele começa a derrapar um pouquinho maior. Né? A tangente desse ângulo é 3 vezes ms, não é 2 vezes ms, é um pouquinho maior. O disco consegue rolar sem deslizar por uma faixa de ângulos bem maior. E o maior de todos é a esfera. Mas mesmo assim, mesmo a esfera, se o ângulo da rampa for maior, né, do que 3,5 ms, ela vai começar a derrapar. Ok? Então é isso.